Aleluia. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos em um culto da palavra, um culto de estudo, um culto de doutrina, né? E é muito importante em cultos como esse a gente trazer as nossas Bíblias. Qual é ser uma Bíblia aí? Levanta a Bíblia assim, irmão. Quero ver. Cadê os jovens aí com as Bíblias? Rafa, cadê a Bíblia? Evelyn, cadê a Bíblia? Eita Deus, tem que ter Bíblia aí, amém? Glória a Deus. Irmão, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, seu primeiro capítulo. Glória a Deus, glória a Deus. Livro de João, seu primeiro capítulo. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Versículo de número 32. Alguém faz a leitura para mim aí, versículo de número 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como Davi e repousar sobre ele. Um outro meu versículo de número 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é superior, porque era primeiro do que eu. É primeiro. Isso, versículo 30. Porque era primeiro do que eu. Versículo 31, alguém lê? Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi. Desculpe, eu pedi para os irmãos abrirem capítulo 1, versículo 32, né? E pedi para ler versículo 29. Irmão, é para ler o versículo 32. Amém? Primeiro versículo, vamos lá. Alguém lê? Versículo 32. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Repousar sobre ele. Versículo 33, alguém lê? Vamos lá. Eu não conhecia, mas o que começou a batizar com água, este que disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele o repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A minha tradução diz assim, eu estou fazendo leitura da Bíblia King James, e a tradução que eu venho fazer leitura é a mais atual lançada, é a mais próxima da tradução original. E ela diz assim: e João testemunhou dizendo: viu o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Diga comigo, permaneceu. Eu não ouvi a igreja, diga comigo, permaneceu. E não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graça por tudo que tu és. Louvamos o teu santo e glorioso nome. Tu és Deus e não existe nenhum outro como tu. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Importa nessa noite, Senhor, que eu diminua para mim mesmo e que o Senhor em mim cresça. Flua em mim, Senhor, com teu Espírito. Inspira-me através do teu Espírito e permita que somente, Deus, a tua palavra seja ensinada neste lugar. Opera sobre os nossos corações,
Permita que possamos sair daqui nessa noite totalmente revestido, ungido pelo poder da Tua Palavra e do Teu Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, todos os anos, né, eu já falei algumas vezes aqui, eu tenho, quando chega o final do ano, eu tenho o costume de poder orar e buscar da parte de Deus uma palavra que me seja por chave, para que por intermédio dela eu possa caminhar com o Senhor todo aquele ano, os 365 dias. E aconteceu que neste ano, no final do ano passado, eu estava orando a Deus, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra, pedindo ao Senhor que me desse uma chave, uma direção. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu orei tanto, mas orei tanto, e eu não ouvia o Senhor falar ao meu coração palavra alguma. Isso me entristeceu. Virei o ano de 2020 para o ano de 2021. E eu continuei buscando a Deus. E nada. E um dia pela manhã, eu estava acordado muito cedo. E eu peguei na minha Bíblia para meditar. Exatamente o Evangelho segundo escreveu João. E eu disse, esse dia eu tenho que estudar o livro de João. E eu fiquei lendo, estudando. E quando cheguei nesse texto, o Espírito Santo de Deus me fez parar aqui, como sempre Ele faz comigo quando Ele quer trazer uma palavra no meu coração. Mediante esse texto, quando eu li que João dizia, viu o Espírito descendo do céu como pomba e permaneceu. E depois João dizendo, e eu não conhecia aquele entretanto que me enviou, isso é Deus que me enviou. Ele me disse, aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com água e é o que batiza com fogo. Esse texto é muito lido, é muito conhecido, mas raramente, eu posso até dizer, nunca ouvi alguém ministrando debaixo desses dois versículos. Alguns usam este versículo para dar simplesmente uma pincelada quando pregam a respeito do batismo do Espírito Santo, quando falam sobre o batismo do Espírito Santo e coisas assim como essa, mas alguém ministrando uma palavra, uma mensagem a respeito desse texto aqui eu nunca vi. E é difícil, porque nós como pregadores, eu tenho esse hábito, quando Deus me dá uma palavra, ou quando eu estou estudando para formar uma mensagem, eu tenho o hábito de ir para o YouTube e procurar alguns pregadores que ministraram uma mensagem que tem a ver com aquela palavra que Deus está me dando, para que eu possa ter uma mente mais aberta, ter muito mais conhecimento e entender o mover de Deus em relação ao texto que o Senhor está me dando. Só que eu procuro e eu não acho. Eu não encontro pregadores ministrando debaixo dessa palavra. Então nos fica difícil a gente tentar formar um estudo, tentar formar uma mensagem debaixo desse texto. Mas mediante essa palavra, o Senhor me deu uma chave para esse ano de 2021. E a chave está embasada nessa palavra: permanecer. Amém? Eu peço que os irmãos ficam com a sua Bíblia, porque quinta-feira é o estudo da palavra e é um culto para a gente realmente meditar a palavra. Não é o culto que o pregador diz, fecha a sua Bíblia e coloca no banco aí, agora me ouve ministrar. Não, aqui a gente vai estudar a palavra. Aleluia. João, o evangelista, irmão de Tiago, que andou com Jesus,
foi o discípulo que mais escreveu livros na Bíblia. No caso, dentre os apóstolos que andaram com Jesus. Claro que o melhor autor e o maior autor, o maior autor foi o apóstolo Paulo. Mas dentre aqueles que andaram e conviveram com Jesus, João foi o que mais escreveu. Ele escreveu 5 livros na Bíblia Sagrada. Ele escreveu o Evangelho de João, que nós acabamos de ler. Escreveu as 3 cartas que levam o seu nome. Nós tivemos um desafio com os jovens o ano passado para estudar sobre elas. Primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João. E também escreveu o livro de Apocalipse. E ao escrever esse texto, ele fala a respeito de uma revelação da parte de Deus na vida de João Batista. João Batista, para quem não sabe, era o primo de Jesus Cristo, filho de uma prima de sua mãe, cujo nome se chama Isabel. A Bíblia fala que o nascimento de João Batista veio a se dar debaixo de uma profecia bíblica, ou de uma promessa bíblica. Isabel era estéril, não podia ter filho. E Zacarias, seu marido, que era sacerdote, entra no templo para poder apresentar um sacrifício ao Senhor, chegando o seu tempo de apresentar o sacrifício. E a Bíblia diz que enquanto Zacarias estava no Santo dos Santos, apresentando o sacrifício, a Bíblia diz que o anjo aparece a ele e diz para ele: Zacarias, a sua esposa, dentro desse tempo, terá um filho e tu colocarás ou darás o nome de João. E a Bíblia diz que por Zacarias ter duvidado dessa visão, Deus deixou Zacarias mudo até que João Batista nasceu. E João Batista, irmão, eu amo essas personagens da Bíblia que nascem debaixo da revelação de Deus. São pessoas especiais. João Batista, pessoas como Jeremias e muitos outros. Entenda, meu querido irmão. Deus, debaixo da sua presciência e daquilo que era o propósito, coloca no coração de João Batista que ele não crescerá no meio da multidão, ou seja, no ambiente social. João Batista se torna um antissocial porque Deus vai tirar João Batista do meio da sua parentela, do meio da cidade, e vai colocar João Batista no deserto, e de uma forma milagrosa Deus vai sustentar João Batista. A Bíblia fala que enquanto João Batista estava no deserto, ele se alimentava simplesmente, irmãos, de mel silvestre e de gafanhoto. Amém? Os irmãos entenderam o que eu falei? João Batista se alimenta de mel silvestre e se alimenta de quê? Irmão, eu no deserto, uma semana comendo mel e gafanhoto, morri. Não tem como sobreviver. Eu morro, irmão. Até para já, porque eu não estou habituado a comer esse negócio. Hein, irmã Maria? Imagina lá, a gente no deserto só se alimentando de mel e gafanhoto. E não é aquele gafanhoto que João jogava aí no fogo para poder assar ou coisa assim. Não, irmão. João Batista pegava o gafanhoto, tirava as pedras, quebrava a cabeça e metia na boca. E comeu. Eu não sei qual é o gosto que tinha esse alimento de João Batista. Mas dessa forma tão milagrosa, irmão, Deus sustentava João Batista no deserto. E chega o momento que João Batista se ausenta do deserto para entrar dentro das cidades, especificamente na cidade do Rio Jordão, ou da Galileia, desculpe, descendo no Rio Jordão para começar um propósito a qual Deus o chamou, para batizar a nação de Israel. E nesse exato momento, João Batista batiza o Senhor Jesus, dá o testemunho dele como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João Batista ainda vai ser interrogado sobre quem era este Jesus, ele disse assim: aquele que me enviou disse, aquele
aquele sobre o qual vires o meu Espírito descer, e não somente descer, mas permanecer, este é o que batiza com o Espírito. E ele diz: eu não conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o meu Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, essa palavra foi muito forte ao meu coração. Porque João Batista está falando sobre a descida do Espírito. Só que João Batista não está dizendo que simplesmente ele será batizado com o Espírito. Porque eu tenho me deparado na minha geração, muita gente que outrora é batizado com o Espírito Santo, cheio do poder, falando em línguas estranhas, sendo usado pelo poder de Deus por receber esse Espírito, tendo uma unção para curar enfermos, tendo um poder e ousadia na ministração da palavra, amém? Operando milagres e até mesmo manifestando prodígios, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, eu também muitas das vezes vi essas pessoas, momento depois, vazias do Espírito. Essas pessoas que faziam tanta coisa, outrora, eles não fazem mais nada. Outrora, perderam o desejo de vir para a igreja. Mas antes, você ouvia dizer que ele era cheio do Espírito, que ele falava em língua, ele era animado com as coisas a respeito do reino dos céus. Tudo que ele mais amava era a igreja. Tudo que ele mais amava era fazer aquilo pelo qual o Senhor chamou para fazer. Ele gostava de evangelizar, gostava de pregar, não faltava nas reuniões de oração, estava nas vigílias, jejuava, meditava a Bíblia, tinha a mente cheia de textos bíblicos, era um cara fervoroso. Só que um dia você entendeu que aquela pessoa automaticamente perdeu essa unção, perdeu essa graça. Ou seja, aquele Espírito que outrora, da parte de Deus, desceu sobre a vida daquela pessoa, hoje já não existe mais nele. E João Batista me está dizendo aqui, e viu o Espírito Santo descendo do céu como uma pomba, não pousando, não pairando, não simplesmente abraçando, mas João Batista está dizendo: eu vi que esse Espírito não somente desceu, mas ele permaneceu. Amém? Esse Espírito não somente desceu, mas ele fez o que, igreja? Permaneceu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Irmã Fabiola, esse é o maior desejo do coração de Deus. No Antigo Testamento, quando você lê e medita a palavra de Deus, você entende que o Espírito Santo de Deus descia e possuía a vida do homem e se retirava depois de cumprir o propósito. O Espírito Santo de Deus era enviado para o cumprimento de um determinado propósito. Ele via, usava e se retirava, via, usava e se retirava. Mas desde o momento em que Cristo veio, João Batista disse: ele não vai se retirar, ele virá para permanecer. Tudo que Deus anseia, meus irmãos, na igreja contemporânea, essa igreja da nossa geração,
é que o Espírito Santo não somente venha, mas que ele permaneça. O Espírito Santo de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem algumas traduções errôneas a respeito da pessoa do Espírito. E a gente precisa corrigir isso. Eu fui investigar essa palavra nesses dias, no seu sentido original, a palavra pairar. Algumas traduções falam que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, em Gênesis capítulo 1. A palavra pairar, no sentido original, significa estar estagnado. A palavra pairar no sentido original significa estar parado sem ter decisão. A palavra pairar significa o sentido de mediocridade. Alguém que está parado em algum lugar, não sabe se vai para frente, se vai para trás, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se sobe, se desce. Alguém que não tem decisão, não sabe o que faz. Esse não é o espírito que a minha Bíblia me apresenta. O espírito que a minha igreja me apresenta é um espírito de movimento. E o Espírito de Deus, o qual eu conheço, ele só tem dois movimentos. Ou ele desce, ou ele sobe. Isaías 59:2. Abre na sua Bíblia. Abra comigo Isaías capítulo 59, versículo 2. Alguém achou e diz amém? Alguém faz a leitura desse texto aí, fazendo favor? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olha aí, irmãos. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha aí, irmãos. O vosso pecado, as vossas iniquidades, é a única coisa que vos separa do vosso quê? Do vosso Deus. E isso faz com que o vosso Deus nem sequer ouve as vossas orações. Olha aqui, meu querido irmão. Se o Espírito Santo de Deus desce, ele desce para permanecer. Amém? Eu disse que o Espírito Santo ele só tem dois movimentos. Ou ele desce, ou ele faz o quê? Sobe. Quando é que o Espírito Santo de Deus desce? Quando nós estamos buscando a Deus em santidade, em espírito e em verdade. Deus desce através do seu Espírito, nos enche para permanecer. Quando nós negligenciamos a presença de Deus, pecamos contra Deus, fizemos as coisas que são mais aos olhos de Deus, automaticamente Isaías está dizendo, esse mesmo Deus, através do seu Espírito, ele faz o quê? Se retira. Amém? Você está me entendendo, irmão? Pastor, então por que muita gente é batizado com o Espírito Santo, ora em língua, faz tantas coisas, opera debaixo do milagre de Deus, é usado por Deus, às vezes muito admirado até pelas coisas que Deus faz por intermédio da vida dele, e um momento depois, a gente vê que aquela pessoa se esfria, não existe mais uma unção, não existe mais poder, não existe mais graça, não existe mais ousadia. O que foi que aconteceu? As vossas iniquidades tiram de vocês a presença do Espírito de Deus. É para nós entendermos, irmão, o horror que existe quando a gente peca contra Deus. Por isso, uma vez que a gente recebe da parte de Deus o seu Espírito, a gente precisa viver uma vida de santidade pura e plena.
Então, se nessa noite você olha para mim e você me diz assim: pastor, certas vezes eu enfraqueci na fé. Pastor, eu já estava faminto da palavra. Eu amava demais os cultos, mais do que eu amo hoje. Pastor, eu gostava de fazer as coisas de Deus. Pastor, eu orava como eu não oro hoje. Pastor, eu lia a Bíblia, estudava a Bíblia como eu não leio hoje, como eu não estudo hoje. Pastor, eu tinha vontade de fazer formações teológicas para aprender mais sobre Deus, mais sobre a sua palavra, e eu não tenho hoje. Pastor, eu não tinha vontade em momento algum de faltar nos cultos, quando eu havia cultos na igreja. Pastor, eu não tinha tempo de poder ficar tão apegado em redes sociais, ficar tão apegado com TV. O meu negócio era a Bíblia, o meu negócio era um ambiente espiritual, o meu ambiente era coisa de Deus. E hoje eu já não tenho essa fome, hoje eu já não tenho essa sede, hoje isso não me chama mais, as coisas de Deus não me chamam mais tanta atenção. Eis aqui a razão, irmãos. Quando você dá brecha e abre porta para o pecado afasta a presença de Deus em sua vida. Deus, através do seu Espírito, Ele quer permanecer. João capítulo 15, abre aí a sua Bíblia. João capítulo 15. Quem achou diz amém. Diz assim o versículo número 1: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho transmitido. Olha o que diz o versículo 4: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não estiver ligado na videira. Vós igualmente não podereis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Permanecer. Eu quero intitular essa minha mensagem desse estudo como o poder de permanecer em Cristo. Amém? Irmãos, entenda uma coisa. Jesus está dizendo: aquele que permanecer em mim, esse vai dar muitos frutos. Pastor, quais frutos? Não será manga, não será laranja, não será abacate, não será nada disso. Quais são esses frutos? O fruto que é dado quando João Batista viu o Espírito descer sobre Jesus. A Bíblia fala em Atos 10:38, quando o Espírito desceu, ele passou fazendo bem a todos. Qual bem Jesus fazia? O bem que Jesus fazia era a extração dos frutos do Espírito
que Deus extraía através da vida dele. Aonde a gente encontra? Gálatas capítulo número 5. Abre aí a sua Bíblia. Depois a gente vai voltar para esse João. Gálatas capítulo 5. Quem achou pode fazer leitura. Versículo 19, bem dizer. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, Gálatas 5,19. Isso. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, pureza, lascívia. Continua. Vou voltar no 19. Lê o versículo 21. Pula aí, as obras da carne. Lê o do Espírito. Versículo 21. 22? 22, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mais, vamos lá. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Olha aí, irmãos. Os frutos do Espírito. Quando o crente permanece em Cristo, esses são os frutos que são extraídos dentro de você. Entretanto, o fruto do Espírito é, primeiro, amor. E não quando você é cheio de Deus, quando você é cheio do Espírito Santo. Esses são os frutos que é extraído dentro de você. Primeiro, você passa a amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E você passa a amar o teu próximo como nunca você amou antes. Amém? Você ama o seu esposo como você nunca amou antes. Você ama o seu pai como nunca amou antes. Você ama o seu irmão como nunca amou antes. Você ama os seus vizinhos como nunca amou antes. Ama os seus colegas como nunca amou antes. Até aqueles que outra hora te fizeram mal e te tiveram como um inimigo, você os amará, porque esse é o fruto do Espírito. A alegria, a paz, a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, ou seja, contra essas virtudes não existe lei. Sabe o porquê, irmãos? Porque quando você é cheio do Espírito, deixa eu dizer uma coisa para você, não existe nada que impeça com que esses frutos sejam extraídos dentro de você. Pastor, mas quando é que esses frutos são extraídos dentro de mim? Quando o Espírito Santo de Deus vem e faz o quê? Permanece. Por isso João está dizendo, se vocês permanecerem, Jesus está dizendo no livro de João, se vocês permanecerem nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vós, então tudo quanto vocês pedirem vos será feito. Por quê? Porque não será você quem fará, mas o Cristo que vive em você, como está em Gálatas capítulo número 2, versículo 20. Aleluia. O Cristo que mora dentro de você, Ele te transformará segundo a sua imagem. Você crescerá a tal ponto de chegar à estatura de Cristo. O que é chegar à estatura de Cristo? É ser transformado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca viverá um cristianismo agradável ao coração de Deus se o Espírito Santo não permanece em você. Tiago capítulo 4, versículo 1, abre aí. Tiago capítulo 4, versículo 1. Quem achou pode fazer a leitura. 4:1. Isso. Tiago. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vendi para saber os vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Repete aí, lê um pouquinho mais alto, irmão. Esse texto é muito forte. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vocês, entre vós? Porventura não vendis para saber os vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Olha aqui, irmãos. Olha o que o Tiago está dizendo.
De onde vêm as pelejas dentro de vocês? De onde vêm as lutas dentro de vocês? De onde vêm as dissensões dentro de vocês? Ele disse assim: isso não vem da vontade que vem de dentro de vocês, que guerreia nos vossos membros? Se você não entendeu, eu vou, como disse o angolano, vou descabelhar isso aí, para deixar mais nítido e mais compreensível. Tiago está dizendo o seguinte: o pecado que domina a vida de muita gente não vem senão pela vontade que vem dos vossos membros. Ou seja, você tem vontade de ser uma pessoa santa, tem ou não tem? Só que os seus olhos, eles são altivos. Os seus olhos estão de olho na vaidade. Os seus olhos vê uma mulher vestida sensualmente, ele diz assim: isso é que é bom, isso é que atrai os homens, isso é que te faz uma mulher charmosa, isso é que faz com que os homens se atraem por você. Você quer servir a Deus em santidade, mas o diabo começa a colocar desejo doentio pelo sexo. Você quer servir a Deus em santidade, o diabo começa a colocar desejo doentio em você, de estar nas noites, de estar nas farras, de estar nas festas. Você quer servir a Deus em santidade, mas o diabo começa a colocar desejo doentio dentro de você, para estar fumando, para estar bebendo, para estar drogando. Você quer servir a Deus em santidade, mas o diabo começa a colocar desejo doentio no teu coração. Não, você tem que andar com ímpio, você tem que ouvir os ímpios, você tem que abraçar os ímpios. A igreja é o seu lugar. Irmão, Tiago está dizendo: os vossos pecados guerreiam nos vossos membros, e vocês não sabem disso? Vocês não sabem que são os desejos da carne que fazem com que o pecado se levanta em vocês, com que o pecado se manifesta em vocês? E o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 16? Abre aí. Olha o que Paulo fala. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Olha aí, irmãos. Paulo está dizendo, irmãos, os desejos da carne, ou seja, Tiago está dizendo, os desejos dos vossos pecados lutam pelos desejos que nascem sobre os vossos membros, o vosso coração, nos vossos olhos, na vossa mente. E Paulo está dizendo, irmão, eu vos aconselho, andam em espírito e não obedecem às vontades da vossa carne. Amém? Versículo de número 16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfazem a vontade da carne. Porquanto, o que diz aí, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles opõem-se uns aos outros, de modo que não consegues fazer o que queres. Isso já me faz saltar para um outro assunto. Contudo, sois guiados pelo Espírito, já não sois subjugados pela lei. Olha aqui, irmão. Paulo está dizendo assim: eles opõem-se, lutam, de modo que você não faça o que você quer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem dois espíritos que atuam no planeta Terra: o Espírito de Deus e o Espírito satânico e demoníaco. O espírito satânico e demoníaco é uma força do diabo que nos inclina para vivermos nas obras da carne, e assim não temos uma vida agradável ao nosso Deus. O Espírito de Deus não, ele nos leva a viver a vontade de Deus. E como nós lemos aí no versículo de número 19, olha o que o Espírito da carne faz. Ora, as obras da carne são manifestadas e são: o Espírito da carne te leva a viver na imoralidade sexual, na impureza, na libertinagem. Libertinagem é quando você vive a vida do toma lá por ter, como canta o Matilde da Vila, deixa a vida lhe levar. Você vive a vida do jeito como você quer, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem ninguém que impõe regra. Isso é o que o diabo mais quer de você, viver uma vida sem disciplina. Idolatria, que é a adoração de imagens. Feitiçarias, já está literalmente. Ódio, de odiar o seu irmão. Discórdia, de nunca
concordar com ninguém, está sempre pensando que é o melhor do que todos. Ciúme, ira, egoísmo é a mesma coisa. Vanglória, pensar que é o bababá, que é a última bolacha do pacote. Dissensões, não ando com fulano, ando com fulana, não gosto do Beltrano, gosto do ciclano. Facções, inveja, embriaguez, orgias. Orgia fala de práticas sexuais ilícitas. E tudo quanto se parece com essas perversidades, contra essas vos adverto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino dos céus. Isso é a vida daqueles que são dominados pelos espíritos das trevas, por espíritos demoníacos, pessoas que não buscam a Deus, pessoas que não se permitam ao Espírito Santo permanecer neles. Satanás domina a vida dessas pessoas, escraviza e os leva a ser escravos do pecado, vivendo todas essas práticas. Mas, versículo 22, os que são guiados pelo Espírito de Deus, os seus frutos é amor, aleluia, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não existe leis. Isso é o que acontece quando o Espírito Santo de Deus vem e permanece dentro de mim e permanece dentro de você. Pastor, como eu posso fazer isso? Como eu posso permitir que o Espírito Santo de Deus permaneça em mim? Agarra-te à cruz de Cristo. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo na carne, não vivo mais por mim mesmo, mas vivo por amor daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Romanos capítulo 5, versículo 8. Amei-vos, sendo vocês ainda pecadores. O segredo é: permita que o Espírito de Deus permaneça em você. Quando o Espírito Santo de Deus ele habita dentro de você. 2 Coríntios 5, 7. Aqueles que estão em Cristo tornam-se nova criatura. As coisas velhas passam e tudo na sua vida se faz novo. Quando você permite que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você, então tudo na sua vida é transformado. O domínio que você tinha pelo pecado, você passa a dominar. E eu vou dizer uma coisa para você: isso não acontece como uma mágica. Eu tenho sempre o prazer de poder falar isso, porque existem pessoas que vêm para a igreja e dizem assim: não, eu quero entregar minha vida para Jesus, e eu vou deixar Jesus transformar minha vida, e vou fazer isso e aquilo. Irmãos, e eles vêm com tanta emoção, mas tanta emoção. Irmã Maria viveu uma semana que ele não praticou nada que ele praticava antes, que condenava a mente dele. Não bebeu, não se prostituiu, não fumou, não mentiu, não roubou de ninguém, não fez isso e aquilo. Sai contar para todo mundo que aceitou a Cristo, mudou de vida, é crente, mudou de coisa. Depois de 3 meses, de novo mergulhado no pecado. E as pessoas vêm e acusam ele: mas você disse que você mudou, você disse que Jesus salvou a sua vida. Olha onde você está, olha como você está. O que aconteceu, pastor? Não permitiu que o Espírito Santo de Deus permanecesse nele. Meu Deus. João Batista disse: aquele que me enviou disse: aquele sobre o qual vires o Espírito descer
E não somente descer, mas permanecer. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão. O apóstolo Paulo entendeu isso. Porque quando João Batista estava falando de aquele, não citando o nome de Jesus, João Batista estava indo debaixo do cumprimento da profecia de Joel, que Pedro prega. Atos capítulo 2, versículo de número 39. Abre aí. Atos 2, 39. Olha o que Pedro vem dizer. Atos capítulo 2, versículo de número 39. Quem achou pode fazer a leitura. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, tem chamado. Meu pastor, começa do versículo 36 até o 39 para a gente entender melhor. E ouvindo ele isso, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos nossos? E disse Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor tem chamado. Amém. Olha aí, irmãos. É isso que João estava dizendo. Aquele sobre o qual vis o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João estava ligando a promessa de Joel a esta promessa. E Pedro está dizendo no dia do Pentecoste: Pedro, esses caras estão embriagados, estão isso, aquilo. Pedro disse: não. Vocês só precisam de fazer uma coisa: arrepender dos seus pecados, serem batizados nas águas, e vocês vão receber o Espírito Santo. Porque essa promessa diz respeito a vocês, diz respeito a vossos filhos, diz respeito àqueles que estão longe, e não só, mas a todos quanto nosso Deus chamar. Aleluia. Aleluia. Todos, irmãos, todos. Pastor, eu também que estou aqui essa noite. Sim, você. Todos quanto nosso Deus chamar. Existe uma promessa da parte de Deus: você será cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. E Ele virá para permanecer. Aleluia. É mesmo. Para fazer de você uma pessoa semelhante a Cristo, a operar como Cristo. Aleluia. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. É por isso que é errôneo, muito errado, quando pessoas céticas dizem assim: não, mas Deus não atua mais nesse tempo como atuou no tempo dos apóstolos. Não, Pedro está dizendo: o que Ele fez no tempo dele, fez para as gerações futuras e até a nossa geração, e vai ser assim até o final do século. Essa promessa é para vossos filhos, é para aqueles que estão longe, é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. O Espírito Santo vai descer, vai encher e vai permanecer. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa para você, meu querido e amado irmão: o Espírito Santo não desce para simplesmente mostrar línguas estranhas no meio do seu povo. Não! Paulo disse: as línguas estranhas no meio dos irmãos não edifica ninguém. Pelo contrário, mais eu espero que haja profecia no vosso meio do que haja oração em língua. Porque se dependesse de mim, eu oro em língua mais do que todos vocês, Paulo disse. Mas eu não me glorio nisso, contanto que eu prego o Evangelho de Cristo e esse crucificado. Meu Deus. Então, por que o Espírito Santo veio? Lucas escreve para que por intermédio do Espírito Santo, eu e você nos tornamos
Paulo escreve isso em Atos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Paulo diz assim: nós nos tornamos embaixador de Cristo. Abra a sua Bíblia aí, 2 Coríntios 5, 20. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmão, sinto uma unção de Deus aqui neste lugar. Oh, glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios 5, 20. Eu vou começar lendo o versículo número 17, diz assim: porque se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos otorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mesma reconciliação. Ou seja, o que Jesus estava fazendo, através do seu Espírito, ele nos encarregou a fazer. Versículo 20 diz: portanto, somos embaixador de Cristo, como se Deus por vós encorajasse por nosso intermédio. Vou repetir, versículo 20. Portanto, somos embaixador de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum oferta de todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que me toca muito aqui, irmão, versículo 20. Portanto, somos embaixador de Cristo, como se Deus por nós rogássemos, e rogasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui, meu querido irmão. O Espírito Santo de Deus nos ungiu para que nos tornássemos embaixador de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra embaixador significa aquele que representa uma autoridade. Se eu, Benedito, aqui no Brasil me torno embaixador, então eu represento a maior autoridade do meu país. Isso é o meu presidente. Entenda uma coisa, meu querido irmão. Quando Paulo diz que nós nos tornamos embaixador por intermédio de Cristo, Paulo está a dizer: eu e você que recebemos a Cristo e temos o Espírito Santo, Ele, o Senhor, nos deu o Espírito para representarmos Deus na terra. Glória a Deus. Aleluia. Glória Amém. a Deus. Amém. É por isso que eu te desafio essa noite, meu irmão. Entenda quem verdadeiramente você é. As pessoas ao redor de você não saberão quem você é até onde vem a glória de Deus ser manifestada através da sua vida. Saiba quem você é. Se você é o embaixador de Cristo, você vai representar Deus em todo lugar que você estiver, em todo ambiente que você estiver. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Isso vai te levar a viver uma vida crucificada. Isso vai fazer com que muitas pessoas te rejeitam, muitas pessoas se afastem de você, muitas pessoas se aborrecem de você. Mas você não veio ao mundo para agradar as pessoas. Você veio ao mundo para o cumprimento de um propósito. Aleluia. Você é embaixador de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Está vendo em minha mente o salmo? Deixa eu ver se esse daqui para que eu possa baixar. Salmos capítulo de número 15. Deixa eu ver se esse daqui.
Abra aí, Salmos 15. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Irmão, saia daqui transformado e impactado por essa palavra. Aleluia. Salmos 15 diz: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Em outras traduções diz: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça de coração, e que de coração fala a verdade, e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra seu companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada, e mesmo saindo prejudicado não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz. Pastor, para quem é esta promessa? Para aqueles que permitem o Espírito permanecer. Vamos colocar em pé, irmãos. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por nós. Feche os seus olhos. E se você entendeu essa mesma palavra, eu quero que você ore comigo, pedindo a Deus que permita que o seu Espírito em ti permaneça. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te louvo, Jesus, por essa palavra. Muito obrigado, meu Senhor Jesus, por tudo quanto foi ministrado neste lugar. O Senhor sabe que quando eu subi nesse altar, eu não me senti capacitado para ministrar essa palavra, para ministrar esse estudo. Mas o teu Espírito Santo de Deus me capacitou para falar ao coração do seu povo. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a entender quem nós somos. Abra nossa mente, Jesus. Arranca de nós toda a meninice e dê-nos maturidade espiritual, para que a gente possa entender e ter discernimento de quem realmente nós somos, e para que possamos compreender qual é o propósito de Deus na nossa vida, e ainda termos um entendimento mais profundo que nada nós podemos fazer se o teu Espírito não permanecer em nós. O segredo não está na igreja. O segredo não é conhecer simplesmente a tua palavra. O segredo não é ser obreiro, não é ser pastor, não é ser pregador, não é ser adorador. O segredo também não é ser batizado, nem nas águas, nem mesmo no Espírito Santo. O segredo é permitir que o teu Espírito em nós permaneça. Isso é o que nós queremos, papai. Em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo desça sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher. Não somente desça, mas permaneça. Senhor, enche a vida dessa pessoa, enche a vida deste homem, mas enche de tal forma, meu Senhor, enche de tal forma, meu Deus, que o corpo dela se torna verdadeiramente o teu tabernáculo e a tua habitação. Sim, que nada nessa vida, meu Senhor, possa impedir ou mesmo ser
um tropeço, para que no dia da manhã essa pessoa permita, Senhor, que o teu Espírito se esvaie. Não, meu Deus. Não, meu Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Deus. Não somos nada, não somos ninguém. Mas o teu Espírito Santo intercede por nós, pelas nossas fraquezas, com gemido inexprimível diante de ti. Segura-nos em tuas mãos. Esconda-nos, Senhor. Esconda-nos no lugar onde o nosso inimigo não nos acha, onde o pecado não nos encontra, onde o orgulho não toma conta do nosso coração. Esconda-nos, Senhor, no lugar onde a vanglória, Senhor Jesus, não toma conta do nosso ser, onde o pecado não tem espaço em nós. Esconda-nos no lugar, Senhor, onde nós tenhamos um tempo de intimidade, um momento de intimidade, uma vida de intimidade somente nós e o Senhor. Sim, meu Deus, leva-nos para o teu lugar de esconderijo e permita que o teu Espírito permaneça hoje e para sempre. Hoje e para sempre. Enche-nos do teu Espírito, Jesus. Permita que Ele desça e permaneça, até que não haja mais espaço em nós para absolutamente mais nada. Permita que o teu Espírito Santo desça e permaneça, a tal ponto que não tenhamos mais sede e fome de coisa alguma, a não ser da sua doce e gloriosa presença. Enche-nos do teu Espírito, até que Ele permaneça, a tal ponto, Senhor, que não sejamos mais desejosos por coisa alguma, a não ser pela tua glória. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus Lord, oh Jesus Lord, you are holy for Jesus. Abraça-nos com tua santidade, abraça-nos com tua santidade. Toma-nos em tuas mãos como nunca tu nos teve antes, Senhor. Cuida de nós como teu filho amado. É o que nós te pedimos, Deus. Desça e permaneça, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Aplaudimos ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tentar passar o pouco para nosso querido irmão Antônio, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos guardam essa palavra. Vivam isso todos os dias. O Espírito Santo permanece. Glória a Deus. Amém, igreja? Sim, creio que todos vão sair fortalecidos, edificados com essa palavra, com esse ensino. Deus venha abençoar a vida do pastor Benedito, que ele possa continuar nessa luta, nesse trabalho, né? E nos ensinando a todos, aos jovens, né? Que ele pratica, ele está aí.